Vamos lá, galera, de volta, sejam bem-vindos aí, tá? Aula 9, dando continuidade aí ao nosso estudo da matemática, tá? Aula 9, equação do primeiro e segundo grau, tá? Vamos lá, muita calma nessa hora, são matérias dois conteúdos que é muito tranquilo, muito fácil, com certeza vocês já viram, né, na escola de vocês, mas a gente tem que trabalhar de forma diferente, tem que trabalhar de forma com que vocês entendam mais ainda, principalmente as características delas. Inicialmente, eu vou falar somente das equações do primeiro e segundo grau, tá? Ainda tem sistemas, tanto do primeiro quanto do segundo grau, mas a gente vai ver isso numa outra aula, ok? Inicialmente a gente vai trabalhar só com equações propriamente ditas. Se vocês repararem no nosso quadro, tá todo o conteúdo aqui de forma muito tranquila e muito esmiuçada, tá? Muito bem explicado, muito bem separado, né? Mostrando aí pra gente os principais bizus aí de cada situação que a gente tem aí, ok? Inicialmente, equação do primeiro grau. Então, como a gente já viu isso em polinômios, uma equação do primeiro grau, ela tem grau 1, tá? Então ela vai admitir uma única raiz para essa equação, tá? Galera, a palavra equação, né, é uma palavra que assim vem de algo muito simples, quer dizer igualdade, tá? Então uma equação quer dizer que você está igualando uma situação a outra. E no caso das equações, tanto do primeiro e segundo grau, você está igualando um termo ao outro. Tá? Então, quando você diz, por exemplo, aqui, que 2x menos 5 é igual a 11, significa que 2x menos 5 tem que dar 11. Tá? Basicamente é isso, é uma balança, a equação é uma balança. Então, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho que ter exatamente do outro. Eu estou dizendo que esse lado é igual a esse. Então, eu posso acrescentar duas unidades aqui? Posso botar mais 2, mas eu tenho que acrescentar essa unidade do outro lado também. Tá? Então a equação, se vocês repararem, tudo que a gente vai fazendo nela é de acordo com isso. Tá? Então, por exemplo, aqui, esse cara aqui é o nosso primeiro termo, esse cara aqui é o segundo termo. Então, a ideia da equação é você achar o valor de x. Então, para que você ache o valor de x, a gente já viu isso. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que isolar ele. Tá? Mas esse ato de isolar quer dizer o quê? Que você vai fazer com que tudo que eu tenho do lado de cá, ele vá para o outro lado. Tá? E ele eu continuo só com x isolado. Na realidade, a gente vai fazendo isso no automático. Então, por exemplo, primeiro passo, eu tenho que jogar esse menos 5 para o outro lado. Então, se ele é menos 5 aqui, ele vai transformar para o outro lado mais 5. Mas, na realidade, o que é isso? Eu não tenho uma equação, certo? Então, basicamente, essa equação, que é nesse formato aqui, ó, 2x menos 5 igual a 11, para que eu tire esse cara desse lado, o que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que somar com 5, concorda? Se eu somar esse cara com 5, eu não zero ele, mas eu fiz isso de um lado, para que eu tenha, a balança continue equilibrada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Quando eu faço isso aqui, olha o que acontece, olha que interessante. Esse cara vai zerar com esse. Então, habitualmente, a gente tem, né, esse hábito de dizer que eu jogo ele para o outro lado com o sinal trocado. Mas, na realidade, eu estou fazendo isso aqui. Ó. Eu estou acrescentando 5 aqui e 5 aqui. Então, eu tenho 2x, né, aqui vai dar 0. Aqui, no caso, 11 com 5 vai dar 16, tá? Isolando o x, a mesma coisa aqui, Como é que eu faço para tirar o 2 do x aqui? Se o 2 está multiplicando, é óbvio que se eu dividir aqui por 2, eu vou acabar com esse 2 aqui. Então eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, na realidade, o que a gente acaba dizendo? Que o x é 16 dividido por 2, eu passei esse cara para lá. Mas na realidade não é isso, passar para o outro lado. Eu fiz uma divisão aqui, mantive, mas a gente acaba pegando esse hábito, né? Mais curiosidade, né? Não sei se vocês sabiam disso,
mas basicamente é isso que a gente tem na nossa equação do primeiro grau. Não tem muita coisa, tá? Então a equação do primeiro grau basicamente é isso, né? A gente isolar o x e jogar ele para o outro lado. O que eu preciso que vocês tenham em mente? Ax mais b igual a zero. O a e o b são os meus coeficientes, correto? E o x é minha raiz ou minha variável, é o valor que vai tornar aquela equação ali verdadeira. Olha o resumo que eu coloquei ali para vocês. Quando a é diferente de zero, o sistema é possível e determinado. É unitário porque, né, uma equação do primeiro grau só vai ter um valor único, tá? Então, o meu sistema ele só é possível se o a for igual a zero, tá? Porque se o a for diferente de zero. Porque pensa só, se o a for igual a zero, o que ele vai fazer com esse x? Ele vai anular o x. Ó, o a é igual a zero. Se o a for igual a zero e o b também é igual a zero, o sistema é até possível, mas ele é indeterminado, tá? Se o a for igual a zero e o b for diferente de zero, o sistema é impossível, tá? Então, existe essa diferença, tá? Então, basicamente, quando isso acontece, o meu sistema ele é impossível ou, né, que a gente chamou ali de vazio. Ele é impossível ou vazio quando isso acontecer. Tranquilo? Basicamente, equação do primeiro grau que a gente tem para falar é isso. E mais adiante a gente vai falar de sistemas. Vocês vão reparar que eu fiz uma parte totalmente teórica agora, para que a gente também não fique com a aula muito grande. Então eu fiz uma parte totalmente teórica e no finalzinho eu vou botar umas aplicações que a gente vai tirando algumas dúvidas. Tranquilo? Equação do segundo grau. Então a equação do segundo grau ela tem esse formato, é um polinômio, tá? Onde a, b e c continuam sendo meus coeficientes. O a tem que ser diferente de zero, porque, de novo, se o a for igual a zero, ele vai anular o grau 2, então ela vai deixar de ser uma equação do segundo grau e vai passar a ser uma do primeiro grau, tá? B e C tem que pertencer aos reais, até aí, tranquilo. Tipos de equação, de equações, né? Uma equação ela pode ser incompleta ou completa. Completa é nesse formato aqui, né? A gente já vai ver. Mas ela pode ser incompleta. As equações incompletas, elas conseguem ter um arranjo melhor do que uma equação quando ela é completa. É lógico que quando a gente fala de uma equação do segundo grau, o aluno já vem à mente delta e Bhaskara, né? Ou melhor, Bhaskara, delta. Então já vem à mente dele isso. Professor, numa equação do segundo grau incompleta, eu posso aplicar Bhaskara? Você pode. Você pode tranquilamente aplicar Bhaskara. Só que você tem que entender quem são os coeficientes, ok? Porque numa equação do segundo grau completa, olha a minha fórmula aqui, tá? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Você repare que em todo momento ele fala de coeficiente. Então aqui, ó, b é coeficiente, o a é coeficiente, b é coeficiente, a é coeficiente, c é coeficiente. E na Bhaskara eu utilizo todos os coeficientes, A, B e C. Se eu utilizo todos os coeficientes, eu tenho que ter o discernimento de entender quando e quanto vale cada coeficiente desse. Então, numa equação do segundo grau, quando ela é incompleta, ela pode ser incompleta com C igual a zero, que é o nosso caso aqui, ó. Quando é o C igual a zero, olha como é que ela fica. Tá? Ela fica nesse formato aqui. Repare que, tendo em vista a matéria que a gente já viu na aula passada, esse formato a gente consegue transformar ele em quê? Eu não consigo evidenciar, eu não consigo colocar um fator comum em evidência. Então, quem seria a evidência aqui? Seria o x. Então, eu conseguiria tranquilamente colocar o x em evidência. Aqui dentro sobraria ax mais b. Isso tudo seria igual a zero. Por isso que a minha solução de uma equação do segundo grau incompleta, onde o C é igual a zero, eu tenho um primeiro igual a zero, porque esse cara aqui, que é x, vai ser igual a zero, né? Eu tenho um produto aqui, eu posso tranquilamente igualar esse cara a zero.
Tá? E na segunda situação, ou no meu segundo termo aqui, ele também vai ser igualado a zero. Quando eu igualo esse cara a zero aqui, ó, ax mais b igual a zero, olha o que acontece. Eu fico com ax igual a menos b, eu fico com x igual a menos b sobre a. Então, meu outro resultado vai ser menos b sobre a. Tranquilo? Então, isso é uma equação incompleta com c igual a zero. Já quando ela tem o b igual a zero, olha o que acontece. Por mais que eu não tenha, nesse caso, né, algum termo semelhante, mas se eu for isolar o x aqui, ó, olha o que vai acontecer se eu for isolar o x. Vai ficar com x ao quadrado igual a menos c, x ao quadrado igual a menos c sobre a, tá? Esse x ao quadrado todo mundo sabe que ele vai virar raiz para o outro lado, então eu vou ter um x', porque ao quadrado eu tenho que ter dois valores para x, um x' positivo para raiz de c menos c sobre a, e eu vou ter um negativo para a mesma raiz, de menos c sobre a. Tá? Deu para ver? Deu para ver. Então, que é esses dois casinhos que a gente viu aqui. Isso quando b for igual a zero. Tranquilo, galera? Já quando o c e o b são todos positivos, quer dizer, ela completa, tá? A gente tem esse formato aqui que é o nosso glorioso Bhaskara, ok? Então a gente resolve ela através de Bhaskara. Fiz duas relações muito importantes aqui, tá? Duas relações muito importantes aqui, que é a relação entre coeficientes e raízes, ok? Muita galera já está falando, é o some-produto, é o some-produto. É isso aí, tá? É isso aí mesmo. Você consegue resolver uma equação do segundo grau aplicando some-produto, que tem muito a ver com Steve, lembra? Produtos notáveis, tá? Então a gente consegue também aplicar some-produto, tá? Então aqui, ó, soma das raízes. Então, a soma vai ser sempre menos b sobre a e o produto vai ser c sobre a também, ok? Então, a gente consegue chegar com muita facilidade nesse tipo de equação. Uma fórmula de composição, né, que é o que a gente já viu lá, similar ao Steve, tá? Então, é x ao quadrado menos a soma de x mais b igual a, onde o s é a soma e o p é o nosso produto. Tranquilo, galera? Show? Discussão com relação ao discriminante. O discriminante que ele se refere aqui, galera, é o nosso glorioso delta, tá? Então, esse cara é que manda numa equação do segundo grau, tá? Esse cara aqui é o que manda numa equação do segundo grau. Como assim, professor? Porque esse cara aqui vai dar a diretriz do que você vai ter como resultado, tá? Ele pode ser positivo, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser negativo, tá? Quando ele é positivo, quer dizer maior que zero, ele vai admitir duas raízes reais e diferentes. Então, você vai ter x' diferente de x duas linhas, tá? Quando o delta for maior que zero. Quando o delta for igual a zero, o x' ele vai ser igual ao x duas linhas. Desculpa, gente. Vai ser igual ao x duas linhas, tá? Você vai admitir duas raízes reais e iguais. Quando o delta for menor que zero, quer dizer o quê? O delta negativo. Quando o delta, galera, é negativo, não admite raiz real, tá? Por que não admite raiz real? Vocês repararam que na fórmula de Bhaskara, o delta está dentro de uma raiz quadrada? Então, não existe, galera, não existe uma raiz quadrada de um número negativo, tá? Não existe inexistente para os reais, ok? Não existe inexistente para os reais. Não existe uma raiz quadrada de um número negativo, ok? Só vai ter, no caso, uma raiz cúbica de número negativo, até é possível. Agora, a raiz quadrada não é possível, não é verdade? Então, se não existe, né, para os reais, porque para os complexos já existe,
né? Mas para os reais não existe. Tranquilo? Então, basicamente, né, é isso, né? Essa parte toda introducional, ok? Então, essa parte toda introducional aí, basicamente, que a gente tem, é isso aí que vocês estão vendo, tá? Vou deixar um tempinho muito rápido para vocês dar um pause aí, de repente, se quiserem printar futuramente, ok? Tranquilo, galera? Então, vamos fazer aquela mágica que a gente volta nas aplicações e vamos voltar já tirando essas dúvidas e prática. Valeu? Vamos lá, galera, voltamos, tá? 3 aplicaçõezinhas aqui rapidinho para a gente fechar esse conteúdo, essa matéria. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, número 1, a solução da equação. Então, repare que naturalmente a gente observa que é uma equação do primeiro grau. Então, se é uma equação do primeiro grau, eu faço o quê? Isolo x, certo? Faço uma distributivazinha aqui, ó, rapidinho, tá? Então, fico com 3 vezes x, mais com menos, 3 vezes 4, 12, igual a 7x menos 10. Tá? Ou você joga o x para lá, você já está entendendo que esse cara aqui é maior, ou vice-versa, tanto faz. Tá? Como a galera tem o hábito de jogar x para essa esquerda, pode ser também. Tá? Então fica 3x menos 7x igual a menos 10 mais 12. Ok? Vai dar menos 4x igual a 2. X é igual a 2 sobre 4 negativo, certo? Mais com menos vai dar menos, simplificando aqui fica 1 sobre 2. Então, x igual a menos 1 sobre 2, letra E, resposta correta. Tranquilo? Continuando. Número 2, equação do segundo grau. A maior das raízes da equação é um número que está compreendido entre duas situações. Primeiro, tá? Você sabe que é uma equação do segundo grau, você vai encontrar x' e x duas linhas, né? Ou x1 e x2. Ou você aplica, né, Pitágoras, ó, Bhaskara direto, tá? Ou você aplica Bhaskara direto, ou você faz por soma e produto. Vamos lá. Qual a dificuldade de soma e produto? Geralmente, vocês vão observar o seguinte: quando você tiver um A maior do que 1, né, que você tiver um coeficiente aqui maior do que 1 aqui nessa parte, geralmente não é muito legal você aplicar soma e produto não, tá? Porque tanto a soma quanto o produto vai acabar caindo em fração. Porque, por exemplo, o que é a soma? A soma não é menos B sobre A? Então, ó, quem é B? É 3. Menos B, então vai dar menos 3 sobre 2. Essa é a soma. E o produto vai dar C sobre A, certo? Então, C sobre A vai dar menos 9. Aqui, ó, C sobre A vai dar menos 9 sobre 2. Tá? Então, repare que eu fico com fração. E aí, às vezes, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade em entender quem vai ser a soma e quem é o produto. Então, aí não tem jeito. Né? Se você está nesse tipo, você pode vir aqui direto. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. Tá? Tem gente que faz direto, pode fazer direto também. X igual a menos B vai dar menos 3, mais a raiz de delta, quem é delta? B ao quadrado, então é 9, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 9. Isso tudo sobre 2 vezes 2. X é igual a menos 3, mais ou menos. Aqui vai dar negativo, certo? Não é isso? Menos B ao quadrado menos 4, o A, que é 2, e o C, que é menos 9. Menos 9 aqui, ó. Tá? Tranquilo? Porque se desse negativo aqui ia dar ruim. Então aqui eu já sei que vai dar positivo. Vai dar 9, menos com mais é menos com menos é mais. Aqui vai dar 18. 2 vezes 9, 18, negativo, né, que a gente vai ter ali, positivo, 72. Então é menos. É isso? Ou deu ruim? Ou eu colei de ali?
72, está certo. Sobre 4. Que é positivo. X é igual a menos 3, mais ou menos a raiz de 81 sobre 4. Tá? Então, x', quem vai ser x'? Vai ser menos 3 mais 9 sobre 4. Isso aí vai dar 8 sobre 2. 8, 7. 6 sobre 4. Positivo, né? Menos 3 com mais 9 dá 6 sobre 4. Simplificando, fica 3 sobre 2. Então, x duas linhas, menos 3, menos 9 sobre 4. Vai dar menos 12 sobre 4 e menos 3 negativo. Então, eu tenho 3 sobre 2 e menos 3 como raízes. O maior ou a maior das raízes da equação é um número que está compreendido. Então, a maior raiz é quem? Menos 3 ou 3 sobre 2? 3 sobre 2. Né? Primeiro que ele é positivo, então ele já é maior. Então, menos 3 sobre 2, que no caso ali vai dar 1,5. Então, provavelmente está compreendido aí entre 1 e 2. Tranquilo? Rapidão, vamos fechar. O valor de cada equação, né? Então ele colocou aquela equação toda embolada ali pra gente, de modo que a soma de suas raízes seja 8. Galera, olha só, a soma das raízes tem que ser 8. Primeira coisa, se a soma é 8, ou eu utilizo aquela equação de composição, né? O que a equação de composição diz? X ao quadrado menos a soma de x mais o produto igual a 0. Então, naturalmente, ó, quem é a soma de x? Eu vou utilizar todo esse coeficiente aqui que está junto com x. Então, a soma vai ser k mais 6 igual a 8. Isolando k aqui, fica 8 menos 6, k igual a 2. Tá? Bem rapidão, bem simples. É lógico que, se eu sei que a soma também é menos b sobre a, eu vou pegar o b e o a. E aí, no caso aqui, eu poderia fazer menos b. Então, menos, né? Ali no caso, o b que já está dali. Então, iria trocar o sinal ali duas vezes, menos k mais 6 sobre k menos 1. Como a soma aqui é 8, ia dar a mesma coisa, k igual a 2. Tranquilo, galera? Show de bola? Valeu, galera. Bons estudos aí. Tamo junto.